Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Manual para Mamãs. Hoje tenho comigo as enfermeiras Luísa e Mariana, que já conhecem do primeiro episódio de todos, e vamos falar sobre um tema que muitas vezes gera aqui também algumas questões, que é o banhinho do bebê, sobretudo o primeiro banho, que muitas vezes é dado pelo pai, outras vezes é dado pela mãe, mas envolve sempre aqui algumas dúvidas, especialmente no início, não é? Quando são pais pela primeira vez, existem sempre aqui algumas questões. O banho, a primeira de todas, é o primeiro banho. Quando é que é dado o primeiro banho? O primeiro banho, segundo a Organização Mundial de Saúde, deve ser dado após as 24 horas de vida. A verdade é que cada vez mais vemos mais artigos e estudos que falam sobre o benefício de adiarmos este momento. Um deles passa, por exemplo, pelo facto dos bebés, quando nascem, terem aquela camada branca, viscosa, protetora, não é? Protetora, exatamente, e que também hidrata muito a pele do bebê, que é o vernix. E esse deve ser absorvido de forma natural. Para além disso, também temos o caso dos bebés que nascem via vaginal, que ganham aqueles bichinhos bons, que vão reforçar a sua microbiota. E, portanto, devemos dar aqui um tempinho para ficar a atuar. Para além disso, pode acontecer, por exemplo, claro que o ideal seria dar o banho após as 24 horas de vida do bebê. Mas existem casos em que as mães têm infecções e nesses momentos deve ser logo dado assim que o bebê nasce. Nesses momentos é importante, tirem notas, isto é tudo importante. Nesses momentos e nesses casos é importante então reforçar que o banho deve ser dado nessas 24 horas ou logo até? Logo, imediato, assim que nascer, exatamente. Muito bem. Isto é muito importante e eu não foi necessário, como correu tudo, eu não sabia que era muito importante fazer-se logo a higienização do bebê e dar logo o banhinho nas primeiras horas, nos primeiros momentos de vida. Felizmente, só a maior parte daqueles que não precisam Exatamente. e que fazem dentro deste período e que organizamos desta forma. Ok, muito bem. Na grande generalidade, damos após as 24 horas. E como é que cuidados é que devemos ter neste primeiro banhinho? O deve-se molhar, há aqui muitas questões que surgem como pode-se molhar aqui o coto do bebê no primeiro banho, que cuidados a ter? Sim, o coto pode e deve ser molhado. Porque nós queremos, ou seja, o coto acaba por acumular algumas secreções e nós queremos evitar ao máximo que possam existir infecções nesse local. Então nós aconselhamos sempre que ou higienizem o coto no momento do banho ou no caso dos dias em que não o façam, escolham um momento no dia para o fazer. Fazer na mesma. Exatamente. E se houver secreções? Exato, é isso. Poderá ser feito mais do que uma vez ao dia. Se houver secreções, alguma sujidade, é sempre importante limpar. E da mesma maneira que é importante lavar o coto, também é importante depois secar bem. Para pôr isto tudo em prática, especialmente para quem nos está a ver, vamos começar a dar um banhinho ao nosso bebê e exemplificar já aqui algumas das coisas que falamos e aproveitar para ir dando alguns truques e algumas dicas lá para casa, para os pais e para as mães. Então vamos lá, a enfermeira Mariana vai dar aqui um banhinho ao nosso bebê. Quando vamos para preparar o banho, temos logo que ter tudo pronto para o nosso banho, que é o caso, é a roupinha, a fralda, os produtos que nós vamos precisar. No caso, já temos então aqui a água de limpeza, para o caso do nosso bebê ter algum cocó que seja preciso tirar. Temos o creme de banho e pronto, e agora temos a toalhinha, que era aquilo que estava a faltar. Temos tudo Exatamente. organizadinho. No caso da Barralo, os produtos que são da gama de banho, temos a água de limpeza, que pode ser utilizada no dia-a-dia, não só no pré-banho, pode ser utilizado no dia-a-dia. O pH é compatível com a pele do bebê e ele é feito, não só limpa, mas também hidrata e é feito exatamente para usar nas rotinas do bebê. Eu nunca uso toalhitas nos primeiros meses do bebê, eu uso sempre água de limpeza e pode ser utilizada no dia-a-dia. E depois o creme de banho, que tem o probiótico dermatológico, também é compatível, o pH é compatível com a pele do bebê, é feito de óleos essenciais e não tem sabão, portanto nunca vai arder nos olhinhos. Vamos então remover a fralda. Se Tiramos tiver com cocó, vamos cuidadinho. ter que limpar. Se tivermos cocó, limpamos aqui com a nossa água de limpeza. Com compressa. Podemos usar a parte da frente da fralda que está quentinha e está limpa. E ajuda Sim, e pode ficar lá atrás, que serve também para não sujar o nosso muda-fraldas. Sim, este bebê é um bocadinho mais rijo, já sabemos, ele não colabora. Não. Com uma compressa e a água de limpeza, vamos limpando sempre da frente para trás. No caso das meninas é mais de uma maneira, no caso dos meninos nas meninas é preciso ter realmente muito cuidado. De ser de frente para trás. Para trás, para as bactérias do ânus não virem cá para cima. No caso dos meninos, só
É mais a bolsa escrotal, ou seja, o escroto. Temos que A limpar parte das genitais, todas limpamos as preguinhas. logo. Exatamente. Sim, limpamos logo muito bem e depois o resto. Ok. Então, vamos para o banho, propriamente dito. E nesta questão do banho, há um dos grandes medos dos pais, eu acho que, assim, especialmente nos pais de primeira viagem e logo nos primeiros banhinhos, que é o medo da temperatura, de queimar o bebê. Portanto, a temperatura é aqui uma questão. É verdade que vocês, se eu sou honesta, usei muito poucas vezes o termómetro e, portanto, vocês ainda recomendam que se veja a temperatura da água com o cotovelo ou com a parte interna do punho? Sim, senhora. Isso Sim, mesmo. Face interna do punho, cotovelo, introduzimos na água e verificamos se realmente está Confortável ou não? ou não. Se quiserem, nos primeiros dias, utilizarem um termómetro, irá rondar entre os 36,5 e 37 graus. Mas normalmente quando está bom para a mãe ou para o pai está para o Desde bebê, que não seja não é? daquelas pessoas que gostam da água mesmo muito quente. Aí está desaconselhado Mas porque desidrata a pele, não é? Claro, e o bebê também pode sentir logo desconforto, não é? Eu acho que a temperatura da água e a questão da profundidade são assim aquelas que mais assustam os pais inicialmente. Como é que vemos aqui a profundidade? A quantidade de água que nós vamos necessitar é mais ou menos esta altura. Nós introduzimos a nossa mãozita assim no fundo e há de ser a rondar os 8, 10 centímetros de profundidade. Sim, muito pouca aguinha ali só. Sim, porque o bebê vai ficar deitado assim sobre a nossa mão e vai ser a profundidade suficiente só para ficar como vocês já vão ver. Exatamente. Pronto, e é isso que vamos exemplificar agora. Vamos lá dar banhinho ao nosso Bora. bebê. Então, vamos segurar assim, como se fosse a técnica do caranguejo e vamos diretamente colocar suavemente o bebê na água. Pronto. E aqui, o que é que nós vamos fazer? Vamos, só com a nossa mão, ou se quiserem usar uma compressa, e sem sabão, vamos lavar a carinha do bebê. Pronto, em redor dos olhos, do nariz, da boca. O banhinho é uma coisa super rápida, são 5 minutinhos. Nós vamos conversando com o bebê. Sabem que a altura do banhinho é a altura ótima para nós observarmos o nosso bebê, a coloração, a respiração. Sim, exatamente. E é um momento que normalmente os bebês gostam. Quer dizer, há exceções. Há bebês que ficam meio desconfortáveis, não é? No início eles não gostam muito, depois começam a apreciar. Portanto, lavamos a cara sem qualquer produto, só com água. E agora podemos colocar o creme de banho na nossa mãozinha. Colocamos um bocadinho de água e fazemos uma pequena sabonária, assim, e agora vamos lavar. Podemos começar pela cabeça, por exemplo, aqui. Luísa, pode ser dado com a mão, pode ser usada uma esponja ou com pressas? Ou não recomendam o uso de esponja? A esponja tem um senão. Depois de utilizada a primeira vez, Começa ou a criar as próximas, bicharucos. tem que ser lavada, muito bem lavada, bem espremida e colocada ao sol. De Portanto, preferência. mais vale usarmos ou as mãos ou com pressa. pressas. Sim. Nós gostamos muito do toque da mão, porque é o toque da mãe e do pai com o bebê. Podemos colocar mais creme de banho. Lavamos toda a parte anterior e agora vamos fazer aqui esta... Vamos pôr o bebê de barriga para baixo, não é? Exatamente. Cúbito ventral. Exato, como se E fosse de lavar a bruços. parte das costinhas. Bora. Que aí vem então este receio dos pais, que é o bebê não haver ali algum movimento que depois o bebê acabe por ir com a Muita cabeça ou com atenção a carinha para o à água, rosto, não é? Este é um dos grandes medos. Exatamente, para o rosto não entrar em contacto. Qual é que é a Daí melhor ser também técnica? É tão suportar importante. sempre. Daí ser também tão importante a altura da água, ser a adequada. Exatamente, por isso quanto menos é mesmo essa profundidade a suficiente para também garantir sempre que o bebê, mesmo que movimente a sua cabecinha, que nunca vá com a boquinha à água. Lavamos a parte posterior e voltamos à parte inicial, à posição inicial. Lavamos bem, lavamos o nosso bebê, já lavamos a frente, agora vamos lavar a Vamos cara. sempre conversando com o bebê. Às vezes aqueles que choram muito. Sim, não gostam desta posição, não é? Não, por acaso esta até gostam. Gostam ok, de é ao bruços. contrário, gostam mais Sim, desta. porque pronto. quando estão assim têm muito aquele reflexo de mora ativado e então têm mais tendência a chorar. Tenho até Sim, alguns têm a sensação vídeos. que vão cair. E de bruços já não Aquele têm reflexo, tão muito ativado e então já não choram tanto. Os meus não é, gostavam, Mariana? fosse qual fosse a posição, gostavam, todos adoraram água e Bom, até hoje que continuam bom. a adorar, portanto não foi... Ok. Por isso é que eu até Agora, hoje gosto de dar o banhinho. mantemos aqui a mesma posição, seguramos na coxa ou no rabinho e tiramos o bebê e colocamos na toalha. Acabamos aqui o banhinho, vamos segurar o bebê em segurança e colocá-lo na toalhinha e vamos envolvê-lo imediatamente. Nesta fase os bebés choram imenso
e vai resolver se Especialmente vocês... se for inverno. E vai resolver se vocês o enrolarem bem e começam logo a fazer movimentos circulares de forma a secar cuidadosamente, está bem? Todo o couro cabeludo, atrás das orelhas, aqui nas preguinhas do pescoço e por aí fora. Vamos É tão importante lavar como secar bem, não é? Que é para todas não as se preguinhas. desenvolverem nenhumas irritações. irritações. Depois de secar bem, é colocar então o creme. O hidratante. Exatamente. O nosso hidratante e depois começar aqui a rotina normal, a fraldinha, o vestido. Esta fase para mim aí já havia choro. O banho não, mas depois o sair. É, o sair geralmente choram sim. bastante. Mas Sim. resolve se estiverem enroladinhos. E há umas toalhas calma. até facilitadoras. Não sei se costumam Esta- recomendar ou gostam. Dá para pendurar? Dá ao pescoço. Boa. Que é, Sim. ajuda, não ajuda? O bebê vai logo para o colinho e embrulhamos logo. Principalmente para quem não tem a bancada de trabalho logo ao lado. Pois é, Sai pois daqui, é, quando não há coloca aqui sim, e o vai tocador. para outra divisão, se for o caso. Bem, Secar o bebê e acabar de limpamos cuidar do bem. bebê. Temos imensas saudades desta fase. Que eles É maravilhoso. Damos este banhinho. Trabalhoso, mas maravilhoso. Pois é. Mas depois de sequinho, rotina normal, creme hidratante, vestir. Exatamente. E está pronto. Maminha. Dormir e dormir. Era bom que fosse só assim. Nós já exemplificámos aqui um banhinho, já demos muitas dicas importantes para os pais e eu acho que foi mesmo super útil. Obrigada, enfermeira Obrigada, Luísa, nós, obrigada, pelo enfermeira convite. Mariana. Muito obrigada. É muito bom ter-vos connosco porque acabam sempre por ser muito práticas, mas muito técnicas ao mesmo tempo e tocar aqui nos pontos fundamentais. Portanto, obrigada por terem vindo. Já nos estamos a habituar à vossa presença, o que é bom. Uma vez mais, muito obrigada. Obrigada. Nós vamos ter que nos despedir depois desta banhoca, vamos todos mais relaxados e voltamos para o próximo episódio do Manual para Mamãs, sempre com temas muito importantes para ajudar os pais aí em casa. Um beijinho e até à próxima.